Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de W3CSS. Me chamo Jason Schmidt e essa é mais uma videoaula do site jason.com.br, ok? Então, o que nós vamos ver na videoaula de hoje? Nós vamos aprender um pouco sobre classes utilitárias do framework W3CSS. Vamos então para a parte prática da nossa videoaula. Bom, vamos então aqui iniciar a videoaula duplicando a nossa aula 7, vamos dar aqui um duplicate, vamos renomear ela para aula 08 e vamos remover o conteúdo do nosso body, ok? Vamos iniciar então aqui, eu vou colocar um H1 para representar a seção. Nós vamos começar com o helper ou o utilities de padding, ok? O que esse elemento, o framework pode nos auxiliar com a questão de padding de uma página? Vou colocar aqui o div class w3 row, que é para criar uma linha barra div, ok? Vou dar aqui um contra barra e nós vamos começar adicionando um div class w3 call, ok? Vamos deixar sem definição nenhuma, porque daí ele vai pegar 100% da largura da nossa linha, e vamos adicionar aqui algumas divs na nossa tela, tá? Então nós vamos adicionar aqui a primeira div, ela vai ser o seguinte: div class, nós vamos adicionar o w3 padding tiny. Você já deve estar começando a associar com aquela videoaula que nós tivemos, onde nós vimos o tamanho das fontes, né? Videoaula 2 pode ser? Não é a videoaula 2, videoaula 3, é videoaula 3, ó. Tiny, small, medium, large, x large, xx large, xxx large e jumbo. Tá? Você já pode assimilar as palavras usadas aqui com lá, ó, w3 padding tiny, então aqui padding 01, ok? Deixa eu dar um enter aqui para facilitar. Vou colocar aqui uma cor w3 orange para ficar coloridinho, e assim você tem as mesmas classes aqui pro padding, ó. Você tem o tiny, small, medium, large, o mesmo que nós usamos lá na videoaula 2, a videoaula 3, tá? Nós temos os mesmos, ó, tiny, small, medium, large, x large, xx large até jumbo. Eu vou colocar aqui então o jumbo no fim aqui, para você ver. Padding 2, ok? O que vai fazer isso aqui? Ele vai criar um padding interno no nosso objeto. Vou salvar, vou vir aqui na nossa pastinha, videoaula 08, botão direito, abrir com Firefox, ele vai abrir para a gente. Olha aqui, ó, o padding 1 e aqui o padding 2. Veja como já está bem mais espaçado aqui um para o outro, tá? Está bem mais espaçado, mas ele está grudado, né? Ele está grudadinho. A gente tem duas formas aqui para você visualizar melhor. Na verdade, tem várias formas para você visualizar melhor. A primeira delas seria trocando aqui para teal, né? A gente trocou a cor, vai ficar dessa forma aqui, ó. O primeiro com padding bem pequenininho e aqui o maior padding, que é o jumbo, tá? Só que existem outras formas de você também declarar o padding num objeto. Então eu vou vir aqui, vou criar outra div. Você pode declarar o padding através de números. Div class, nós vamos colocar aqui, pode ser um w3 container, ok? W3 container, vou fechar a nossa div, vou colocar aqui um padding 03, eu vou escrever. E aqui nós vamos adicionar uma outra classe que vai ser a w3 padding 4, ok? Vamos colocar a cor yellow, vou salvar e você vai visualizar aqui, ó.
eu esqueci, não é yellow, é W3 yellow. Vou salvar, vou dar um F5. Olha só, ele ficou um pouquinho menor, né? Se a gente vier aqui e só remover o W3 container, vamos ver o que acontece aqui. Vou dar um Ctrl S, no F5, ó. Ele só executou um padding praticamente superior. Vamos deixar o W3 container para você ver a diferença, porque em vez de 4, você pode adicionar aqui, pode ser 8, pode ser 16, pode ser 24, e nós podemos adicionar mais, pode ter também o 32, eu já vou executar, 48 e também o 64. Vou deixar o 64 aqui, que é o maior padding que nós temos. Olha só o tamanho que ficou. Aqui no caso ele é um padding superior e inferior, né? Ele não é um padding dos lados, ó. Ele é um padding superior e inferior. Se você trocar de 64, vamos botar aqui 48. Vou salvar, vou dar F5, olha, já diminuiu um pouquinho o padding superior e o padding inferior. Mas só deixando claro que esse número aqui, você pode trocar ele para aqueles que eu te citei antes, que é 8, 16, 24, 32, 48, 64. Tá? São utilitários para você trabalhar com a questão do padding no objeto. Tá? Bom, o framework ele também dá outras classes aqui que são bem bacanas, ok? Eu vou adicionar dentro do 2 aqui, desse segundo, não, pode ser aqui dentro do terceiro, do terceiro padding, para a gente não ficar perdendo muito tempo criando objeto. Eu vou criar aqui uma div class, ok? Vou dar um / div aqui. E eu vou mostrar para vocês algumas classes, para você no caso, né, não para vocês, imagino que não esteja assistindo dentro de uma sala de aula, para você a questão de bordas. Em primeiro lugar, a gente pode ter aqui a classe W3 border left e W3 border right, ok? E GHT no finalzinho ali. E aqui nós vamos colocar assim, ó, padding 3 com bordas. Ok? Com borda de catupiry. Desculpe. Eu vou dar um F5. Olha, aqui vai ficar muito, mas muito apagadinho. Tá? Ficou muito apagadinho. E de repente, se eu tirar o yellow, ele até fique melhor, tá? Mas ele realmente ficou bem apagado. A gente pode botar aqui um W3 container. Aí no seu computador, quando você fizer o exemplo, vai ficar mais visível aqui a borda, tá? Ou eu troco aqui de yellow para teal, de repente melhora um pouco o contraste. Vamos ver, eu dar um F5, ó, melhorou bastante aqui o contraste. Eu escrevi padding errado, é padding assim, tá? Olha, ficou aqui uma bordinha tanto na esquerda quanto na direita, tá? E isso é meio interessante de você notar. Eu vou copiar e vou colar aqui para você ficar com as classes salvas. O detalhe é o seguinte, que não tem o top e o bottom, tá? Agora, se eu quiser botar a borda em todo ele, eu vou usar a classe W3 border. Ó, vou dar um F5, ó, ficou com borda em toda a div. Aqui ele tá colado, né? Ele tá colado um no outro aqui, mas é visível que aqui tem a bordinha na esquerda, na direita, e aqui nessa div tem borda em redor de todo o objeto, tá? Isso é uma classe bem bacana, né? E você pode ir adicionando, por exemplo, a W3 padding 48, vamos pegar aqui, vamos botar nessa de baixo, em vez de 48, vamos passar aqui para 24, vou salvar, ó, da F5, olha aqui, ó, já deu uma bordinha aqui inferior, e é óbvio, tudo responsivo, né? Lembrando da metodologia Mobile First aqui, que eu me esqueço também às vezes, mas é uma metodologia bem válida, tá? Bom, mas eu fui deixando aqui as nossas classes tudo grudadas porque eu queria mostrar para vocês a questão das margens, tá? Porque ele também tem alguns estilos para margem. No caso aqui, nós podemos setar aqui nessa do meio, por exemplo, a W3
margem W3 margem 64, tá? Eu vou salvar e olha só, ele vai separar esse do meio. Olha o que que ele fez, ele criou uma margem em redor do nosso objeto. Vamos testar se ele tem também aqueles outras nomenclaturas da margem. Não tem, aqui ele é só a questão do 64, achei que poderia ter, né, para manter aquele, o 32 tem, vamos ver aqui o 24, será que tem? Tem também. O 48, que aparentemente ele não possui essa numeração, olha, 48 ficou sem nada. Mas o 64, 32, vamos botar aqui 16, olha. Vou dar F5, ó. Ele deu uma separadinha. Você pode inclusive aqui embaixo, se você quiser separar, ó, pode vir aqui embaixo e dar o W3 margem 8, por exemplo. Vou salvar, vamos testar aqui, ó. Olha ali, ó, já aplicou a margem no objeto aqui embaixo. Claro, ficou todo desalinhado aqui. Será que o 48 eu adicionei no objeto errado só por desencargo de consciência? Não adicionei no objeto errado, não. Tinha ficado com a impressão que eu tinha usado ele nesse objeto aqui, não naquele ali. Então nós temos aí essa classe auxiliar, essa utilitário, W3 margem, e aí você define a margem aqui do objeto. Outra classe bem bacana. E por último, aqui eu vou adicionar aqui embaixo, para a gente não criar uma estrutura muito complexa, um div class W3 row, ok? Vou fechar a nossa div, vou adicionar aqui um div class W3 call, ok? Indicando que é uma coluna, o objeto. E lembra que a gente tem aqui imagens, né? Nós temos esse 04 JPG aqui. Vamos usar essa imagem, porque eu quero mostrar para vocês aqui, W3 call, eu vou adicionar aqui a tagzinha, pode ser M4, por exemplo, tá? Eu vou vir aqui e vou adicionar a img src. Então nós vamos pegar lá a pastinha img 04.jpg, tá? Eu vou citar um style para essa imagem, para não ficar lá muito esquisito. With igual, with 2.100%, tá? E vou fechar nossa img. Salva, vim aqui, visualiza no browser como ficou. Ele ficou ali com 100% da largura, que ele está no M, ó. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é nem de longe isso a gente já conhece. Quero mostrar para vocês esse utilitário aqui. Vou adicionar uma class igual W3 Circle. Assim, pessoal, essa classe ela é uma classe que nem sempre funciona muito bem. A imagem fica ovalada, a imagem fica quadrada. Eu, francamente, assim, nunca vi uma classe dessas que deixa a imagem mais arredondada aqui. 100% que funciona muito bem, tá? Então sempre usar, mas com um pouco de cuidado, ok? Vamos fazer aqui uma última combinação. Vamos pegar o W3 margem 8, não sei, não testei, vamos testar junto o que acontece. Vou dar um F5, ó, deu uma separadinha aqui. E se eu diminuir, daí o W3 ali já deu uma estragada no negócio. Já estragou um pouco, né? Bom, a gente pode colocar aqui uma classe auxiliar de padding. Vamos adicionar de repente aqui assim uma div class W3 padding. Vamos colocar aqui 8, por exemplo. Vou fechar. A gente vai fazendo as combinações aqui para testar também, pessoal. Assim, você enquanto desenvolvedor tem que ser curioso. Não dá para você só se ater ali o que foi ensinado e deu. Ó, já deu uma margenzinha e não causou problema de barra de rolagem horizontal. Ó.
E assim vai indo, ficou legal, mas era isso que eu tinha para mostrar para você, ok? Bom, essas são as classes utilitárias. Acho que foi uma aula aí bem proveitosa, você viu diversos recursos e o mais interessante, não digitamos nada de CSS, exceto o nosso style aqui, né? Não digitamos nada mais de CSS. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.